Amém? Deus abençoe mais uma vez as guerreiras que já entraram. Vamos adentrar na presença do Senhor com oração, para que nós, no dia de hoje, no dia 6 de junho, convoquemos uma personagem chamada Débora para ser farol para nossas vidas neste tempo, nessa estação. Nós vamos trazer a vida de Débora para a contemporaneidade e vamos entregar tudo aquilo que Deus tem nos dado pelo seu Espírito. Então, eu louvo a Deus pelas vidas que já entraram. Já foi explicado que hoje seria a irmã Imelda, mas Deus falou com ela que me entregasse essa incumbência e, como eu disse inicialmente, estamos aqui para obedecer e não questionar. Então, se tem que ser a minha vida a trazer, estou aqui para isso, amém? Glória a Deus. Imelda, ore aí, por favor, para a gente iniciar. Amém. A paz do Senhor a todas as minhas amadas irmãs. Estão me ouvindo? Está um pouco barulhento, mas está dando para ouvir. Porque eu estou aqui, as crianças, os neném tá dodói aqui, tá abusado. Tá bom. Só aqui confirmando o que a irmã Saskia já disse antes de eu orar, eu estava em oração e assim, não estava entendendo muito por que as coisas não estavam fluindo para mim, né? E aí o Senhor falou comigo que essa honra seria da pastora Saskia. E aí ontem o Senhor me confirmou à noite, na hora que eu estava buscando o Senhor, e aí ali eu já me aquietei, já tinha certeza. E aí eu falei com ela e ela ouviu, né, o que Deus estava mandando, e eu não tenho dúvida que essa honra é para ela hoje. Ela falar dessa mulher, o Senhor quer falar conosco através da vida dela. Então, eu vou apresentá-la agora ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, Salvador e dono das nossas vidas. Nós entramos, Pai, nesta sala, Pai, de bate-papo, para podermos, Senhor, falar de Jesus, falar do teu amor, da tua bondade e aprender com o teu Espírito Santo. Da mesma forma que o Senhor tem se feito presente todas as outras datas anteriores a essa, hoje muito mais, Senhor, eu sei que o Senhor tem uma mensagem direto do trono da tua glória para nos dar nesta tarde. Toma a vida da tua filha, confirma tudo que o Senhor tem falado nas nossas vidas, através da vida dela. Toma cada ouvinte, Pai, que aqui está, que vai ouvir esta mensagem. Prepara um lugarzinho especial no nosso coração daquilo, Pai, que o Senhor quer que nós aprendamos, Senhor. Ser conosco, Pai, nesse trabalho. Em nome de Jesus eu te peço e por fé eu te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, eu convido vocês a abrirem aqui no livro de Juízes, tá bom? Capítulo 4. Nós vamos hoje caminhar pelo capítulo 4 e o capítulo 5, fazendo alusão à vida de Débora, dentro de um contexto em que Deus nos instrui para caminharmos nessa tarde. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Peço que vocês abram as suas Bíblias, a moda antiga, não é? Que maravilha de Deus. E vamos aqui começar essa leitura. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete Agoim. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, enquanto Jabim tinha 900 carros de ferro.
e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Vamos continuar. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinotão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Aleluia. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Aleluia. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou, aleluia. Olha que interessante. E partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Jaanarim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Cícera, convocando todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete, Agoim, até ao ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, pois este é o dia, aleluia, em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após os carros e após o exército até Arosete, Agoim, e todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, até não ficar um só. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Eu quero repetir o 16. Baraque o seguiu após os carros e após o exército até Arosete e Agoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Aleluia. Irmãs, a nossa proposta, desde o início aqui, é tomar mulheres que têm histórias na Bíblia, não histórias fictícias, não histórias metafóricas. Porque nós sabemos que a Bíblia tem um texto e contexto também de parábolas. Mas nós estamos aqui para trazer vidas real para nossas vidas em realidade presente e fazer com que haja uma conexão no espírito entre coisas que Deus quer nos ensinar, entre unções que Deus queira nos ativar,
entre tudo aquilo que Deus queira a partir do derramar de filetes de sabedoria do Espírito Santo sobre a nossa alma, para que nós aprendamos e, sobretudo, coloquemos em prática. Então, irmãos, nós estamos aqui numa abordagem espiritual, numa abordagem física e numa abordagem psíquica. Então, nós queremos pegar toda esta estrutura de formação nas nossas vidas e nós queremos conectar cada uma aqui, né, que já entrou. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma que já está aqui. E queremos também que cada uma que está aqui, dentro do tempo que abrir aí o áudio ou a sua câmera, queira aí colocar algo que acho necessário e que Deus também tenha ministrado a seu coração, então sinta-se à vontade. Aqui, verdadeiramente, como a Imelda disse, é uma sala de bate-papo, uma sala de bate-papo santo, em que nós nos conectamos umas com as outras e aprendemos mutuamente. Amém, queridas? Então, para começar, eu quero contextualizar. Eu vou aqui fazer um uso maior dessa explanação. Nós trouxemos numa congregação aqui na Viçosa, da Assembleia de Deus de Delgada, irmãs, e eu quero aqui registrar, né, que foi maravilhoso, maravilhoso, uma igreja muito conectada com Deus, uma igreja avivada, uma igreja assim, que glória a Deus e aleluia, tudo de bom na vida daquela igreja, sabe? E eu me senti acolhida e amada e com muita liberdade de falar aquilo que o Senhor desejou que eu falasse naquela oportunidade. Hoje é um outro dia, mas dentro do mesmo contexto nós vamos fazer essa abordagem. Alguém levantou a mão? Eu, sem querer. Tá, vai me guiando aí, tá, vídeo? Então, Israel... Só eu fazer uma pergunta, vocês estão conseguindo me ver no vídeo, então? Não. Pois é, eu vou ver aqui o que é, tá bom. Tá. Então, vamos contextualizar. Ó, Pai do Senhor, irmã Terezinha, um cheiro no coração. Então, Israel, após a morte de Eude, tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Pai do Senhor, irmã Clécia, eu vou dando aqui a paz à medida que for aparecendo para mim. Pai do Senhor, Diele, vai aparecendo, eu vou dando a paz. Então, Israel, após a morte de Eude, tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim, o Senhor os entregou mais uma vez nas mãos do inimigo. Interessante, irmãs. Se vocês pegarem a história de Israel depois das conquistas de Josué, as conquistas territoriais, aonde a Bíblia explica que Josué, ao comando de Deus, a determinação de Deus, teria que conquistar territorialmente, subjugar, né, dizimar o inimigo de Israel, o inimigo do povo de Deus, o inimigo de Deus. Então, Josué, ele tem essa missão, ele é pioneiro nessa missão, ele é guerreiro de Deus. Deus diz: levanta-te, tem bom ânimo, deixa tudo para trás e conquista territórios. Então, tudo isso foi entregue a Josué e àquela geração. E essa geração, após Josué, por determinação de Deus a Josué, a vindoura teria que continuar conquistando territórios, expulsando os inimigos de Israel, os inimigos de Deus, jamais se contaminando, jamais trocando figurinhas entre si, mas conquistando, subjugando, exterminando, fazendo aquilo que Deus assim determinasse. Mas essa não foi a realidade, irmãos. Então, o livro de Juízes, ele nos traz uma realidade que foi uma realidade que Otoniel, ok, fez o que Deus mandou, mas depois de Otoniel, o povo se corrompe, o povo se aliança a cananeus e a outros, tudo que tinha eus, eles se aliançaram. Então, o que acontecia? Eles fracassavam e Deus
os punia pedagogicamente. Eu vou até tirar essa questão de punir aqui. Eu vou colocar Deus tratava de uma forma pedagógica para ensinar, através do sofrimento, aquilo que eles não quiseram aprender num tempo de paz e bonança, né? Então, esse método pedagógico de Deus aqui, nós observamos que se repete no livro de Juízes e muitos outros livros que sucederam a história do povo de Israel. Então, aqui, especialmente, Deus coloca no capítulo 4 aqui de Juízes, nós verificamos que Deus vende o seu povo, é uma forma de dizer entrega seu povo, é uma forma de dizer, então, judicialmente, juridicamente, por justiça, eu vou ter que te entregar, Israel, na mão do teu inimigo. E vou aproveitar para te ensinar, mas está me sendo, porque, irmãs, isso é demandado, né? No trono de julgamento de Deus, isso é demandado. A Bíblia diz que o inimigo de nossas almas, ele nos acusa dia e noite. E há julgamentos e julgamentos no tribunal de justiça de Deus. Nós estamos nessa empreitada de 7 dias, dando voltas no tribunal de misericórdia de Deus. Eu não sei se vocês observam, todas as vezes eu digo, Senhor, estamos dando voltas, hoje é o 3º dia dessa volta, ao redor do teu tribunal. Nos colocamos, mas é no tribunal de misericórdia. A Bíblia nos registra 2, o da justiça e o da misericórdia. E aqui, irmãos, onde o inimigo peleja, não é no da misericórdia, é no da justiça. Então, ele pleiteia contra a nossa vida, contra a nossa causa, contra nossas falhas, nossas demandas em desobediência para com o Senhor. E aqui não foi diferente. Então, o versículo 2 e 3 diz assim, olha, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera, o instrumento de justiça, tá? E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete e Agoim. Então, os filhos de Israel clamaram. É interessante porque quando havia uma educação pedagógica de Deus no sofrimento, no aperto, aí vinha aquele povo remanescente de Deus, vinha aquele povo que era instruído a olhar para o alto e dizer, só o Senhor pode nos libertar mais uma vez. Porque a história de Israel, ela registra muitos cativeiros e muitas libertações a partir desse clamor. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e eu já te peço que tu graves essa menção, 900 carros de ferro, e por 20 anos, não são 20 meses, 20 anos oprimia aos filhos de Israel violentamente. Amém, queridas? Então, esse é o contexto. Veja bem, Israel estava mergulhado em um caos econômico, social, político. E daí decorre também o caos familiar. Aí decorre tantas coisas, né? Porque quando uma nação está opressa, quando uma nação está em decadência econômica, social e política, famílias padecem, o povo padece, né? Então, onde há iniquidade, há padecimento. Então, o que é que acontecia? Israel plantava, os inimigos arrancavam. Israel plantava, os inimigos saqueavam. Israel vivia em cavernas escondidos. É tanto que no monte onde nós vamos estudar, do Tabor, Israel ocupava os lugares acima, em cavernas. Descia esporadicamente, porque a cultura de Israel, a econômica, sempre foi pautada na agricultura, né? Essa é a cultura de subsistência em Israel. Então, veja bem, as colheitas eram destruídas, suas crianças eram arrebatadas, suas mulheres eram violentadas. Então, o inimigo... Deu certo, Imelda? O inimigo, ele traçava ações de violência, ações de
de saqueamentos, ações de subjugar o povo de Deus. E esse era o cenário opressor, ou seja, no meio de todo esse cenário havia um caos. Um caos. Agora, irmãs, em meio a tudo isso, Deus, nesse livro, destaque, aqui a gente vai fazer aquele nosso print, né? Uma mulher chamada Débora. E eu quero começar, hoje eu peguei muito mais características dessa mulher. Débora, o nome Débora significa abelha. É muito interessante. O nome dela significa abelha. E quando falo em abelha, pelo menos para mim, duas coisas vêm na minha cabeça, logo desenhadas, né? Está longe dela, um inseto perigoso que pica, está bem longe dela, é o que vem na minha cabeça. Mas aqui, essa abelha de Deus, ela é levantada como uma mulher de destaque. Débora, ela é esposa, ela é profeta, profetiza, ela é juíza e ela torna-se-á um agente de militar de guerra. Então, irmãs, são muitas patentes que Deus entrega para esta mulher. E nós vamos passear por elas. Mas veja bem, eu quero dizer para vocês, como curiosidade, o que é que uma abelha tem. Olha só. Vocês sabiam que a abelha são insetos, é um inseto fundamental para a biodiversidade e a agricultura? Ok, isso a gente sabe, né? Então, com a organização, ela é um inseto organizado com muita complexidade. As suas habilidades de comunicação e de produção, elas não são ficção, elas são reais. Depois você vai lá, se tiver curiosidade, coloca lá no Google e vê aí as informações. Agora, interessante. Você sabia que as abelhas têm 5 olhos? Olha só. Elas têm 5 olhos. 2 frontais, né? E 3 nas suas antenas, distribuídos nessa parte aqui. Olha que interessante. Então, a visão dela é uma visão periférica, linear e, muito provavelmente, uma visão, eu vou chamar global, tá certo? Circular. Então, elas detectam a luz de uma forma muito pontual. Elas não, adormecem e ficam com pouca atividade no escuro. Mas quando a luz desponta, elas têm uma hiperatividade. As suas asas, irmãs, são velozes. Elas batem 250 vezes por segundo. Olha só. A visão de cores dela, ela enxerga quase todo o espectro de cores, com exceção da cor vermelha. A sua força, ela é super força. Ela pode levar, ela tem capacidade de levar 250 vezes o seu próprio corpo. Um insetozinho bem pontual, né, não? E ela tem memória geográfica. Ou seja, ela se localiza geograficamente e tem registro dessas localizações em memória. E o ferrão dela é um ferrão fatal. Então, nós temos a nossa abelha, que se chama Débora, né? Esse insetozinho com uma avidez tremenda, com características únicas. Irmãs, eu acho tão interessante, porque hoje eu estava lendo a terceira igreja, né, de Pérgamo, e Jesus, no final, ele vai entregar uma pedra, uma pedrinha, lá eu faço até alusão, uma pedrinha que tem o nome escrito, e esse nome é um novo nome que só quem vai saber sou eu que vou receber, vocês que vão receber na individualidade, mas essa pedrinha é o nosso cartão de entrada para a eternidade. É muito interessante isso.
Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu quero dizer que os nossos nomes, eles têm um significado, mas eles vão ser trocados. Muitas vezes os nossos nomes são nomes proféticos. Eu estava ali tomando banho pensando, mas quem não tem um nome assim? Por exemplo, um nome que tem uma tradução profética, ou que seja um nome até que não seja, tem uma tradução aprazível. O que fazer, né? Aí Deus me, olha, hoje tu falou da pedrinha, que tem um nome que eu vou dar. Então, irmãs, eu vejo que cada uma de nós vai receber, além desse nome hoje, o meu nome Saskia, em hebraico, significa pureza. E eu fui assim, eu sou lapidada ao longo dos anos para que isso torne-se uma realidade. Débora significa abelha. Num contexto desse, o que é que essa abelha poderia fazer? Olha aí, gente. Olha o profético de Deus como é interessante. Então, dentro desse cenário, esse nome que significa abelha, né, ele é uma pessoa de árduo trabalho, é uma pessoa determinada, tem uma sabedoria, tem uma coragem e, acima de tudo isso, ela é esposa de um varão que se chama Lapidote. Então, eu achei até engraçado aqui para a gente descontrair. Depois do culto lá de senhoras, a Imelda, fomos eu, meu esposo e a Imelda e uma irmã para comer uma pizza. E aí lá ele quis pedir umas coisas e tal. Aí eu disse assim: ó, fica calado com relação a isso, isso, isso. Aí ele olhou para a Imelda: tá vendo, irmã Imelda? Como é que pode um negócio desse? Um lapidote que leva carão, um lapidote que diz cala a boca, que não sei o que, não sei o que. Aí eu disse para a irmã, né, que a Imelda já estava acostumada. Eu disse para a irmã que estava assim: irmã, não repare, isso aqui é só brincadeira. Aí, então, assim, quando eu digo meu lapidote, é de todas as formas, né? Porque a gente também tem que puxar a orelha desses lapidotes. Mas vamos voltar aqui, né? Como esposa de um lapidote. Então, irmãs, o que eu quero dizer é o seguinte, que Débora, a primeira incumbência dessa mulher, eu desmistifico aqui toda a raiz de feminismo, né? Toda a raiz de machismo, tudo aquilo que separa de uma forma fraudulenta homens e mulheres. Porque eu não sei se vocês percebem nessa cultura lá fora que essa questão do machismo e do feminismo, ela serve muito não para demarcar lugares, mas para colocar em lugares que são demarcados por Deus em oposição. Não sei se vocês percebem isso. Mulheres querendo ser acima daquilo que lhes é atribuído e homens que querem também colocar-se acima daquilo que lhes é devido. Então, eu desmistifico bem aqui toda essa questão de alguns pregadores que falam nesse livro aqui que lapidote de uma maneira pejorativa. Eu não vejo lapidote como um homem subjugado por uma mulher e nem vejo Baraque dessa forma. Eu vejo um homem que colabora com o ministério desta mulher. Eu vejo um homem que viu que Deus entregou algo especial para essa mulher e disse assim para ela, né? Eu digo assim, na minha forma de entender: olha, vai, faz tudo o que o Senhor assim te manda. Olha, vai, marca essa tua geração, marca essas mulheres dessa geração. Eu estou contigo, eu fico aqui por trás dos bastidores, te dando apoio. Né? E por quê? Porque certamente para essa mulher ter apoio desse marido, ela tinha um bom testemunho como esposa. Então, por isso que eu enfatizo: primeira coisa que Débora era esposa. Esposa. Então, a partir desse métier como esposa, desse desenvolver como esposa, dessa assertividade como esposa, Deus entrega a Débora algo maior. Deus entrega a Débora agora, né, o ofício de profetizar. Então, Débora se levanta para profetizar. Irmãs, olha, a fileira que Débora ocupa é muito pertinente àquilo que Deus opera através dela.
Porque essa sociedade, culturalmente falando em Israel, para que uma mulher seja profetisa, existem 5 mulheres profetisas na Bíblia, Débora é uma das tais. Então, para que essa mulher se torne uma profetisa, para que essa mulher se torne uma juíza e para que essa mulher se torne uma militar em guerras, essa mulher, irmãos, passou por processos. A Bíblia está nos dizendo que são 20 anos em que Israel estava subjugada. 20 anos em que os cananeus estavam subjugando Israel. Então, a Bíblia diz isso, os degraus que Débora sobe até o final dessa história me dizem que essa mulher, ao longo desses 20 anos, essa mulher se posicionou. E a Bíblia fala que ela estava posicionada debaixo de uma palmeira. A Bíblia diz que o lugar onde essa palmeira estava, num determinado alto, Débora se colocava para julgar. Débora se colocava para profetizar. Irmãs, então é muito interessante porque no contexto, ela recebe uma palavra da parte de Deus. A palavra é: chama Baraque e diz para ele que eu entregarei em sua mão os cananeus. Eu estou parafraseando. Eu entregarei na sua mão, aleluia, Cícera. Eu entregarei na sua mão o exército dos cananeus. Né? Ou seja, eu penso assim, mas ao tempo do clamor, ao tempo da peleja, ao tempo da posição diante de Deus, talvez não de todos, porque eu não vou ser pretensiosa a isso, mas pelo menos de Débora e todos aqueles que receberam palavras proféticas da boca daquela mulher como vindo de Deus, e todas as vezes que aquela mulher julgava com justiça, todas as vezes que aquela mulher se posicionava em meio a uma sociedade falida, uma sociedade decaída, todas as vezes que aquela mulher pontuava a sua geração, foram todas essas vezes escutadas por Deus. Aleluia. Amém. É o que você está fazendo hoje. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Você que está no relógio de oração, você que está assistindo esse relógio, você que está aqui nessa tarde, todas vocês. Amém, meu socorrinho? Meu socorrinho apareceu aí. Então, quando aparece assim, eu consigo identificar, gente. Então, o que eu quero dizer aqui? Que em dada estação da vida de Débora, ela recebe uma direção de Deus. A direção de Deus é: chama Baraque, filho de Abinaão, de Quedes, de Naphtali. Nós temos aqui o versículo 6 e 7. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Irmãos, o profeta é muito interessante. Ele é muito interessante. O profeta, ele não vai sentar com você e contar a história do Brasil e do mundo. O profeta, ele é aquele, tanto faz homem como mulher, aquele que tem o chamado. Ele vai fazer o seguinte: ele vai trocar o pneu de um carro em movimento. Não sei se você já conseguiu essa façanha. Ela não chamou aqui Baraque e disse: olha, eu vou te contar a história da minha vida, eu vou lá em casa com você, te apresentar para o meu esposo, eu vou aqui lá em casa com você, tomar um chá, te explicar a história todinha, como ela é, como ela não é, eu vou fazer tudo isso bem aqui. Não, irmãos. Ela não fez nada disso. Ela diz assim para Baraque, nu e cru: porventura Deus não te chamou, porventura Deus não te entregou, porventura Deus não fará assim. Aleluia. O profeta é outro nível, viu? É outro nível. É interessante isso porque eu aqui coloco os 5 pilares de Efésios diante de vocês. E faço esse parênteses. Se você foi chamado para ser profeta, seja profeta para a sua geração. O que é que acontece na igreja? Tem pastores
que têm ofício de profeta ou de mestre estão pastoreando por conveniências humanas. Tem mulheres que têm o mesmo chamado e por conveniências humanas não estão exercendo aquilo que são chamadas. Tem evangelistas que estão ocupando lugares de pastores, sendo que foram chamados para evangelistas. Tem mestres ocupando o lugar de evangelistas, sendo que foram chamados para ensinar. Então, irmãos, nós temos 5 ministérios. O apostólico, que é aquele que implanta, aquele que arranca os tocos. Nós temos o ministério do profeta, nós temos o ministério evangelístico, o de mestre e do pastorado. Qual a fileira que você ocupa? Porque nós temos que ocupar a fileira para a qual nós somos chamados. Isso é muito importante. Débora ocupava a fileira de profeta. Imagina Débora pastoreando uma igreja. O desastre que não seria, né? Por quê? Porque o pastor é aquele que junta, aquele que coloca um guento, aquele que escuta, que passa a mão ali, né? Aquela coisa toda do cuidado com a ovelha, vai buscar e tal. O profeta é aquele que quebra púlpito, meu irmão. É aquele, irmão, que quando lança a palavra, o púlpito racha. Porque é uma palavra de juízo, de justiça, de consolo. É uma palavra de... É o que Deus deseja e ponto. Então, veja bem. Assim chamou Baraque, filho de Abinoão. Ela chamou e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem. Olha que coisa. Nossa, onde é que ele deu essa ordem? Ele não deu ordem. Vai, atrai gente, toma contigo 10.000 homens. A estratégia é essa. Eu atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera, capitão dos exércitos, de Jabim, com os seus carros, com a sua multidão, eu darei na tua mão. Interessante, né? Então disse Baraque, aqui é o detalhe. Olha o que é que Baraque disse para essa mulher. A resposta dele é a seguinte: se fores comigo, eu irei. Se não fores, eu não irei. Aqui tem o louvor, que é o louvor aqui do momento para mim, né? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Se a tua presença não for comigo, eu não irei. Aqui, irmãos, não tem nada a ver com entregar a sua vida na mão de uma mulher. Nada disso. Não tem nada a ver em não escutar a si mesmo. Não tem nada a ver, irmãos. Aqui, a linha de pensamento é: se a palavra de Deus veio de ti, se a palavra de Deus é através de ti, a tua presença representa a autoridade de Deus no campo de batalha. Aqui Deus mais uma vez está honrando Débora como profetisa. Deus honra Débora como esposa, porque ela tem o sim do seu esposo. E Deus honra Débora como profetisa. Percebe? Se tu fores comigo, eu irei. Se tu não for, se a presença que habita em ti for comigo, eu irei. Se ela não for, eu não irei. Mas tem uma resposta da parte de Débora. Certamente irei. Olha, essa mulher é muito colérica. Essa mulher tem um temperamento muito colérico e muito sanguíneo. É o tipo da mulher que... Ah, meu Deus, é de Deus, viu, Imelda? Então, certamente irei contigo. Porém, não será tua a honra pelo caminho que levas. Pois a mão de uma mulher, a mão de uma mulher, ou por a mão de uma mulher, o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Aqui Débora já está no 4º patamar. Aqui ela já está como oficial de guerra. Aqui ela já é militar. Você não entra numa guerra
dentro de um campo de batalha, na mediação daquele campo, meu irmão, se você não for militar. Ela não pegou em nenhuma arma, isso é fato. Mas a autoridade que estava nela, que ela era revestida, eram com as armas espirituais, compondo aquele poderio militar, com Baraque e com 10.000 homens da tribo de Naphtali, da tribo de... Qual era a outra tribo, meu Deus? Zebulon, e teve uma outra tribo que eu também não posso deixar de... Só um minuto. Tem uma outra tribo. Eu não posso deixar de exaltar. Peraí, só um minuto. Eu digo para vocês, ou então eu fico devendo. Mas tem uma outra tribo. Se alguém achar, por favor, compõe aqui para mim. Mas tem uma outra tribo. Não só Naphtali e Zebulon. Eu sei dizer que o cântico de Débora deixa outras tribos fora. Mas essas 3 tribos, elas compõem, elas largam o que estão fazendo para compor a voz de batalha. Tribos. Então, Tribos. qual? Levi. Levi, né? Imagino que seja. Amém. Você quer que eu diga as outras? Não, são 3 tribos que vão na batalha. Tá, pois eu já Zebulon, digo. Naphtali e uma outra. Não, é outra. Peraí, já eu digo, peraí. Tá. Então, vamos lá. Eu quero te informar que a escolha de Baraque por Ei, Deus... pastora, Oi, meu amor. Diz, não, Adriana. não foram 6 tribos, não? Não, foram não, Que minha filha. Foram atenderam o só chamado, 3. Efraim, Benjamim, Maquis, Zebulon, Isacar. Iscar e Naphtali? Isacar, né? É. Não sei, o estudo que eu fiz são 3 tribos. E a Bíblia só registra, aqui no capítulo 4, 2 tribos. Deixa eu só ler aqui, ó. Na batalha liderada por Débora e Baraque contra o exército de Cícera, as 3 tribos de Israel que foram recrutadas e formaram a tropa principal, Naphtali, Zebulon e Isacar. Pronto. Isacar, não sei se vocês sabem, era a tribo que discernia os tempos e as estações, né, para Israel. Cada tribo dessa, ela tem uma visão profética, ela tem uma história. Não é o caso agora, mas a gente, de repente, lá na frente, pode tirar para estudar essas tribos. Então, vamos lá. Por que Baraque? Eu não sei se você se pergunta aí, nessa tarde, por que Baraque foi escolhido? Então, assim, curiosamente, eu quero trazer para vocês que ele não foi escolhido, ele é da tribo de Naphtali. Ele não foi escolhido ao acaso. Nada do que Deus faz é ao acaso. Irmãs, olha, nada do que acontece, nada do que, nenhuma possibilidade que para você e para mim parecerá não vista, não percebida, foge à percepção e ao controle de Deus. Você pode até dizer assim, mas isso eu sei. Mas na hora da guerra, na hora do vamos ver, vamos tomar lá da cá, será que na nossa alma a gente não fica titubeando? Será que Deus está vendo? Será que Deus percebe? Será que Deus escutou? Será que Deus passeou pela minha alma e sabe o que é que está escondido aqui que eu não sei? Irmãs, tenha certeza que sim. Então, Baraque, ele é escolhido por Deus porque o seu nome, em primeiro lugar, significa relâmpago, raio. É muito linda essa questão de nomes, né? Primeiro, quando ele escolhe Baraque, ele escolhe uma parte da tribo do norte, das tribos do norte, que estão bem próximas geograficamente ao inimigo. Então, a tribo de Naphtali se localizava no extremo norte de Israel. No extremo norte de Israel, exatamente no centro do poder do rei cananeu Jabim. Olha aí, olha só. Em Azar, Baraque era de Quedes, Naphtali. Então,
Baraque, ele sofria de perto essa opressão. Olha que coisa interessante. Eu quero que você perceba o seguinte, nessa primeira mão. Foi lá de fora, lá de longe, que Deus preparou quem ia ser suscitado contra o rei Jabim? Não, foi não. Foi no centro do poder. Foi exatamente na proximidade aonde o inimigo tinha sua tenda de poderio armada. Aleluia, Senhor. Olhe para o nosso Brasil. Rai que vassuri mine cantarabaxéria. Irmãs, Deus, ele não traz de longe. Deus suscita aonde parece ser muito frágil. Deus levanta, Deus prepara, Deus capacita e Deus usa para abater. Aleluia. A vantagem tática do Monte Tabor é muito interessante, porque o monte está bem aqui, o vale está bem aqui. Irmãs, a principal arma de guerra do inimigo, que em batalha isso tem que ser identificado, e só quem pode nos mostrar é Deus. Os pontos de fragilidade do adversário. Depois tu fala, vídeo, que eu não consigo ler. Os pontos de fragilidade do adversário. Então, quem conhece é Deus. Mas Deus ali, né, em meio a todo aquele cenário, o que é que o povo cananeu, na pessoa de Jabim, na pessoa de Cícera, mais se orgulhava? Do manuseio do ferro, da utilização do ferro. O ferro era usado para espadas, o ferro era usado para lanças, o ferro era usado para a construção de carros. A Bíblia registra bem aqui 900 carros de ferro. Mas, irmãs, o ferro, ele não tem habilidade a não ser em terreno plano. Os carros, eles eram habilidosos em campos de batalhas planos. Deus manda ir para o Monte Tabor. Você já está começando a perceber aqui a estratégia? Deus manda Israel ir para o monte. Então, veja bem, a primeira coisa que Deus instruiu através de Débora foi que Baraque posicionasse 10.000 homens no topo do Monte Tabor. Isso aí não é um acaso, é uma escolha tática. A escolha tática perfeita, porque os pesados carros de ferro dos cananeus não podiam subir montanhas, irmãs, funcionando apenas em terrenos planos. Ao ver os israelitas lá em cima, o que é que eles fizeram? Eles se moveram para um vale que estava abaixo, mas que lhes parecia plano. Olha que coisa. Aí eles estão lá, né? Tá bom. Então nós vamos cercar eles embaixo. Aleluia. Então, era vantajoso o Monte Tabor, aonde Deus, por Débora, eu disse que Débora não usou uma arma aqui. Uma arma. Ai, quer saber? Nem Débora e nem Israel. Sabe por quê? Israel não tinha lança. Israel não tinha espada. Israel não tinha armamento bélico em ferro. O que Israel tinha eram enxadas, eram foices, eram materiais de... Talvez uma espada, 2, 10, 20, não interessa. Mas 10.000 homens não estavam armados com espadas e lanças, não. Israel não tinha esse aparato bélico com ferro, porque não tinha como. Israel vivia escondido em montanhas. Israel vivia escondido, suas colheitas eram escondidas, tudo era escondido. Não tinha como ter oficinas, não tinha como importar ferro, não tinha como fazer essas aquisições. Você percebe? Aleluia. Aí, Débora, com as armas espirituais, manda atrair todo mundo para o Monte Tabor. E o inimigo com sede de sangue, né? Com vontade de sangue. Não sei se você percebe isso em batalhas espirituais. Irmãs, eu vou dizer uma coisa. Muitas batalhas espirituais,
parece assim que dá para sentir o esganar do inimigo no nosso pescoço. Parece que dá para sentir o bafo aqui. Parece que dá para sentir o eu te pego. Tu escapou agora, mas eu vou te pegar. Tu escapou agora, mas eu tô no teu encalço. Não se preocupa, não. Eu vou te pegar. Irmãs, louvado seja Deus. E essa sensação de estar quase sendo alcançada pelo inimigo, com certeza foi o que esse povo, numa multidão de 10 mil, deve ter sentido. Irmãs, você sabe o que é escutar a voz de alguém dizer assim te diz o Senhor, faz dessa forma, e você fazer, mas ao mesmo tempo você dizer, será que Deus usou mesmo a Imelda, né? Será que Deus usou a irmã Terezinha? Será que Deus usou a Diele? Será que Deus usou as irmãs? Será que vai ser assim? Irmã, só tem um jeito de descobrir, né? Com a intimidade com Deus, com o andar na presença do Senhor, com saber como Deus age, por que Ele age. Muitas vezes aquela multidão estava ali, irmãos, são 10 mil homens. Imagina uma igreja com 10 mil homens. Imagina cada um com um peso diferente, com um pensamento diferente, com um atravessado emocional diferente, cada um com um afeto diferente. Ali naquele monte, o que será de nós? Afinal de contas, aquele povo que está chegando aí, que está cercando esse... Lembra de Geazi? Você lembra de Geazi? Geazi saiu correndo para Eliseu e disse, meu Deus, olha o tanto de carro que está vindo aqui. Olha o tanto de guerreiro que está vindo aqui. Nós somos apenas 2, né? Então, o que é que Eliseu diz? Meu Deus, abre os olhos do teu servo. E aí ele vê o que é que está por trás daquela multidão do inimigo, né? Os carros de fogo do Senhor dos Exércitos, o exército do céu. Então, Débora tinha a visão aberta para isso. Baraque estava com a presença de Deus através de Débora. E aqueles 10 mil homens se posicionaram a partir de uma ordem e autoridade. E isso, irmãos, é algo que é muito pedagógico para que nós estejamos em campos de batalha e saibamos que quando Deus dá e a autoridade está em revestimento em nossas vidas, algo irá acontecer, e não menos do que essa vitória. E eu quero te trazer algo interessante também, né? Que essa vantagem tática desses 900 carros de ferro, o que é que acontece? Há uma intervenção do rio Kizom, no rio Kizom. Olha só o que é que acontece. Amém. Depois tu abre a câmera, o áudio e fala, porque eu não consigo ler. Então, quando o exército de Sísera se posicionou no vale, Débora deu ordem de ataque. Assim que Baraque e seus homens desceram a montanha, uma forte chuva, uma forte tempestade caiu sobre a região. Onde é que você vai ver isso? Lá no Cântico de Débora, capítulo 5, versículo 21. Confirma que o rio Kizom transborda rapidamente. E aquele terreno do vale, ele se transforma com a água do rio em um lamaçal. Aí eu quero te dizer o que é que acontece em meio da lama com o ferro atritando a lama. Os carros, irmãs, simplesmente, absolutamente se tornaram inoperantes. Aquelas majestades que poderiam passar por cima de vidas, aquilo que o inimigo tinha como a sua principal arma de guerra, agora foi colocada contra a estratégia do próprio inimigo. Olha aí, irmãos. Os carros atolaram na lama. E aí aqueles homens preocupados com isso, aqueles homens começaram simplesmente a tentar reverter essa situação, a tentar, irmãos, tirar carros atolados, armas que caíam na lama, aquela confusão. E a Bíblia diz que quando Baraque chega ali,
quando ele desce com os 10 mil homens, no versículo 15, o que é que ele contempla? O Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Então, aquilo que nos dá medo, aquilo que nos intimida, a arma que o inimigo quer usar, irmãs, é exatamente o que possibilita Deus de usar contra o próprio adversário. Você consegue perceber isso? Você tem algum testemunho sobre isso? Eu tenho um único testemunho, mas que não convém contar agora. Mas eu sei que Deus faz isso. Deus coloca a arma do inimigo, a autoridade que ele pensa que tem. Deus destitui aquela autoridade e usa a arma do inimigo contra ele próprio. Irmãs, Deus faz isso. Então, o que eu quero dizer também, destacando aqui, é que essa batalha, ela se trava entre o monte e o vale. E o nosso Deus é o Deus que sabemos ser de monte e ser o Deus de vale. Numa época de correntes do Negueb, de chuva, né? Esse vale se transforma em um poço de lama. E, como eu já disse, o que servia e o inimigo se vangloriava foi exatamente aquilo que o impediu de guerrear com sucesso. Então, irmãs, deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto, vamos lá. Primeira coisa de Débora, mulheres de Deus, e que eu quero aqui pontuar para nós caminharmos já para finalizar. A primeira coisa, Débora, e que serve para todas nós. Débora, em meio a uma geração corrompida pelo pecado, com práticas que desagradavam a Deus, e eu quero te lembrar que nós vivemos essa geração corrompida pelo pecado. A nossa geração é uma geração corrompida pelo pecado. A nossa geração é uma geração em que o pecado não está lá fora só, não. O pecado está dentro da igreja. Isso é evidente. Todos os dias nós, infelizmente, nós podemos tomar ciência disso. Então, Débora, em meio a tudo isso, ela manteve a sua posição e a sua identidade. Ou seja, o pecado não destituiu Débora e nem roubou a identidade de Débora. Não interessa se A pecou, se B pecou, não interessa se eu estou aqui num ponto entre A e B. O que interessa é que a minha identidade, ela continua definida diante dos homens e diante de Deus. Não se deixou influenciar, mas sim passou a marcar um lugar embaixo de uma palmeira. Essa fala acerca de Débora, eu posso dizer que ela é brindada através dessa palmeira. O brinde dessa fala é a palmeira. Porque eu tive pensando, né, e pesquisando. A palmeira, ela se inclina, mas ela não quebra. A palmeira tem uma resistência muito grande. A palmeira, irmãs, é uma curiosidade também, eu fui lá pesquisar. A palmeira, ela suporta até ventos de furacão. Determinados ventos de furacão são suportados pela palmeira. A palmeira, irmãs, ela é uma árvore de sustentação altiva. Ela fica acima de... todos veem por conta da copa dessa árvore. Todos... Por exemplo, aqui na Viçosa, né? Nós temos, ao longo de jardins, muitas palmeiras. Então, quando eu vou no carro, eu até mostro muito isso para o Camilo. Eu digo, olha, aquela planta ali, alta, bonita, né? Imperiosa, são palmeiras que elas mostram na visão algo assim, suntuoso. É um símbolo de resistência.
a ventanias e tempestades. Capacidade de suportar até furacões. A palmeira, ela é referência de direção para viajantes. Você está assim no lugar, opa, lá está o local. Tem aquela palmeira ali? É lá, naquele local que eu vou, para viajantes. E aqui era a referência do lugar onde Débora julgava. Olha, aquela mulher ali debaixo daquela palmeira é Débora. Aquela mulher ali, ela é marca registrada nessa geração de quem tem compromisso com Deus. Olha, lá está a profetisa Débora. Olha, lá está a juíza Débora. Como é que você quer ser vista? Como é que você quer ser identificada? Então, a posição e identidade dela eram definidas dia após dia ao longo dos anos. Nós não construímos uma posição e nem Deus faz assim conosco, estalando o dedo. Ela é ao longo do tempo. Então, ela desenvolver ao longo desse tempo uma intimidade com Deus, escutando a voz de Deus. Irmãs, imagina só, numa cultura daquela, em que a mulher muitas vezes não tinha qualquer valor, a não ser por seus lapidotes e naquilo que Deus queria realmente fazer e ela se posicionava. Mas vê aí, olha, tu manda chamar uma pessoa lá do outro lado do norte, né, através de um mensageiro, e essa pessoa vem, irmãos. Eu tenho uma mensagem de Deus e essa pessoa vem. Você para pensar um pouquinho como é interessante essa dinâmica. Ele veio, irmãos, ele só veio. Eu tenho algo de Deus, ele veio. E ele chegou, ela já foi falando. Então, essa desenvoltura, esse métier profético, isso é ao longo dos anos, irmão. A confiança que o Senhor constrói através de você, ela vem ao longo dos anos. A autoridade de Deus na sua vida, ela vem ao longo dos anos. Ela depende de uma construção de escuta, ela depende de uma construção de intimidade, ela depende da construção de um amadurecimento, de uma referência minha e sua para essa geração. Então, ela desenvolvera uma intimidade escutando a voz de Deus. É uma prática, ano após ano. É uma prática que não se embaraça. É uma prática que conhece, escuta a voz de Deus quando Deus usa de alguém e diz assim, te diz o Senhor. É uma prática que Deus fala dentro de ti e você não duvida. É uma prática de uma palavra da parte de Deus que você traz, que ela pode na hora parecer para você absurda, mas se você obedece, você verá na frente. Irmão, quando você é usado em profecia, eu não sei, devem ter muitas mulheres aqui que têm esse chamado, muitas vezes zombam do que você diz. Eu lembro de um episódio aqui em que o Senhor dizia assim, diz para eles que eles vão sair dessa casa para outro lugar. E que aqui eles não vão ficar, não adianta nem ajeitar. E do jeito que Deus falou, eu disse, assim diz o Senhor. E a pessoa, o varão da casa disse assim, eu só saio daqui morto. Tá bom. Se Deus falou, ele cumpre. O que acontece? Com alguns meses, essa família, infelizmente, sofre um assalto. E esse assalto, irmãos, foi muito brutal nessa casa. E uma pistola colocada na cabeça desse varão ficou quase 3 horas nessa posição, sentado com uma pistola colocada na cabeça. Pistola, irmão, é uma arma que se der um espirro, dispara. Mas esse homem tinha uma espécie de Débora com ele, para a glória de Deus. E essa Débora ficou esses 3 horas também subjugada na mão desses assaltantes, mas em todo o tempo ela declarava
que Deus era Deus na vida deles, que Deus iria tirá-los daquela situação. Inclusive, pregou para os assaltantes. E os assaltantes, um deles disse: eu sou filho de desviado. E eu sei que Deus é com a senhora mesmo, tia. E pela senhora, nós vamos aliviar o negócio bem aqui. Então, irmãos, o que eu quero dizer... E logo em seguida, eles tiveram que sair dessa casa. Para nunca mais voltar, irmão. Não tem pagando, eles não voltam para lá. Do contrário, já saíram até da Viçosa. Então, o que eu quero dizer é que quando Deus fala, ele cumpre. Não é para a glória de homem, é para a glória de Deus. Mas você escutar Deus falar não é responsabilidade sua se o outro não aceita. Porque o que é de Deus se cumpre. Você é instrumento de Deus apenas. E assim foi Débora, na fileira que ela ocupava. Então, veja bem, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Diante de toda uma geração corrompida, Débora deu testemunho de fé, de autoridade e poder. Porque não é brinquedo uma batalha daquela. E eu não sei se você lembra que Débora disse no versículo 9: pela mão de uma mulher, o Senhor venderá a Cícera. Muitos pensam que essa mulher foi até Débora, mas não foi. Débora se referia a Jael, porque quem mata Cícera é uma outra mulher que reconhece Deus na vida de Israel. Jael mata Cícera e não Débora. Então, fé, autoridade e poder. Então, Deus, ele através dos lábios de Débora, ele reverberava a sua voz, a sua verdade, a sua fala ao seu povo. Já estou acabando. Debaixo de uma palmeira, isso é muito lindo. Deus tira Davi por trás das malhadas para o trono de Israel. Deus tira Débora debaixo de uma palmeira para um campo de batalha militar. Deus tira a mim de um determinado lugar onde eu pareço estar, no anonimato, para me colocar onde Ele deseja que eu esteja. Deus tira você por trás de malhadas, debaixo de palmeiras, para colocar aonde Ele desejar. Não esquece disso. Débora foi referência, como já dito, para a sua geração. E aí, o que mais, assim, se disser assim, Saskia, o que mais que você aprendeu, além de todos os itens? Para mim, foi o seguinte. Aquela sombra daquela palmeira, na vida de Débora, representava a sombra do Altíssimo, do Onipotente. Ela estava debaixo da sombra de uma palmeira, uma árvore forte, que não quebrava por pouca coisa, que resistia a ventos e furacões terríveis. E Débora se sentou à sombra daquela palmeira, que representava Deus, né? E Débora inspirava o povo a lutar, a não se conformar. Como isso, Saskia? Veja bem, cada vez que ela julgava uma causa, porque ela é revestida de autoridade para isso, cada vez que ela julgava uma causa, é como se o próprio Deus julgasse a causa daquelas pessoas. Então, quando você julga uma causa, ali, através da autoridade, da sabedoria de Deus, você está dizendo assim, não se conforma com isso. Traz para que a tua causa seja julgada. Enquanto ela julgava, Deus estava julgando os cananeus. Deus estava impetrando o dia do juízo proferido sobre os cananeus, para a glória de Deus. Porque ele julga a princípio o seu povo, mas ele julga quem está lá fora. Nós seremos julgados a princípio, mas Deus julgará quem está lá fora. O juízo começa por nós, mas Deus julgará quem está lá fora. Aleluia. Então, se viver as vitórias de Deus, essas vitórias são preparadas apenas para quem crê. Quem não crê não tem preparação de vitória. Então, se ela estava debaixo daquela palmeira da sombra, ela também foi sombra para a sua geração. É isso que eu quero finalizar aqui com vocês.
Débora estava debaixo da palmeira, à sombra do Onipotente. E ela, para a sua geração, também foi sombra. Então, é muito importante isso. Nós, mulheres aqui virtuosas de Deus, sermos sombra para a nossa geração. Amém? Temos aqui 10 minutos para receber de vocês. Posso falar, né? Pode? Uma das coisas que mais me chama a atenção é quando o Senhor leva o seu povo para o monte, né? O monte nos arremete, apesar de ser o ponto mais alto, mas vem falar de ouvir e obedecer, né? De ouvir e obedecer. Quantas vezes o Senhor nos quer levar para o monte, né? Para nos dar estratégia, né? Um lugar estratégico, né? Porque o monte é um lugar alto que muitas vezes é até difícil para chegar no monte, né? Mas que o Senhor tem um plano, tem um propósito. E assim, quando a gente sabe que esses carros de ferro, eles eram puxados por animais, né? E assim, a gente vê que quando aqueles animais, eles cavalgavam ali, quanto mais eles batiam seus cascos no chão, mais aquela terra tremia e afrouxava e mais complicava a situação daquele povo ali que estava se achando forte, se achando poderoso. Mas trazendo para Débora, quando a irmã fala da mulher profetiza, né? E a Bíblia manda a gente julgar o espírito, né? Foi algo que o Senhor me deu. A gente entende que é para julgar a profecia, né? Mas é para julgar o espírito, né? Porque este espírito é que ele tem o poder sobre a vida do homem, e a gente pode ter a atuação de 3 espíritos, né, na nossa vida, o de Deus, o nosso mesmo, né? Nosso espírito, a nossa alma que é cheia de vontades, e ou o maligno, né? Então, o Senhor manda que a gente coloque em prova, né? E examine qual é o espírito que tá atuando ali naquele momento e falando conosco, né? Então, é muito sério a gente não julgar, não julgar. Ah, porque é fulana, eu só receberia de Bertrana, é o que eu digo às vezes para as irmãs, digo assim, o cristão, muitas vezes, ele é muito fácil de ser enganado, porque a gente quer ver pela aparência. Mas o Senhor já disse que ele não vê como o homem vê, né? E hoje o Senhor nos convoca, né? Para sermos Déboras. Assim, eu vejo Amém. muito o trabalhar de Deus na nossa vida individual. Essa madrugada, essa noite, eu estava na hora do meu relógio de oração, tá? E o Senhor me fazia entender que nós chegamos ali, o Senhor falava claramente comigo, pedindo bênçãos, fazendo pedidos de orações estratégicos. Quando o Senhor está querendo nos reunir para nós ser submetida à vontade dele. É um tratamento. Quando nós chega para o monte da oração, o trabalhar de Deus é primeiro na minha vida. Deus sempre tem esse compromisso. Embora eu queira muita coisa, eu coloque muita coisa, a Bíblia diz que a gente às vezes não recebe porque não sabe pedir. Mas é porque nós pedimos com um entendimento humano. Você vê Débora como um grande exemplo de uma mulher para nós. Eu acho Verdade. que o mais real de todos, no momento que nós estamos vivendo, neste momento de posicionamento, de se colocar na brecha, de fechar os buracos, de intercessora das nossas famílias. E assim, tudo que nós queremos é muito pequeno, mediante o que Deus quer tratar conosco. Então, essa mensagem ela vem de encontro para abrir uma visão de que Deus faz como Ele quer, manda quem Ele quer, e que todos nós, nesse momento, temos que ser obedientes. Você vê a obediência de Baraque, ele não tem tipo, como é? Titubeou. Titubeou naquele momento
que ele recebeu o chamado e depois a mensagem. A única coisa que ele disse era que queria que ela fosse, como eu também entendo como a Saskia, como prova de que Deus estava ali, de que Deus tinha falado através da vida dela, e nada mais justo, né? Ela está ali naquela condução, pois ela era a profeta. Ela era a pessoa que Deus usava para dar as orientações, para dar o direcionamento, né? E aí ele já de prongado, ela disse assim: seja como tu disseste. Tipo assim, é de Deus, né? No nosso linguagem aqui. Pera. É de Deus, pois eu vou. Essa é a minha missão. Você não fugir da sua missão. Glória a Deus, é isso Você mesmo. não sair daquilo que o Senhor te colocou, às vezes por covardia, ou porque, não, você é homem, você vai. Mas o Senhor chama quem Ele quer, eu volto a dizer. Por certo que a vitória, para fechar a conta, nem foi por ela e nem por ele, foi por uma terceira pessoa que o Senhor já estava trabalhando. Já é. Esse é o nosso Deus, né? Esse é o nosso Deus, que faz além daquilo que a gente pode imaginar. Glória a Mas eu Deus. tenho a certeza que nessa tarde o Senhor está tratando as nossas vidas na sua presença e nos fazendo como abelha, né? Como abelha, que não foge. Abelha, irmã Saskia, assim, pela minha vivência, às vezes a gente vai de moto e elas se batem na gente, e quando elas se batem, elas já batem ferroando. É a defesa dela, né? E assim, é uma dor, a gente cria até um pânico quando vê ali, porque sabe que a picada é certa. Então, assim, é certeiro. Então, muitas vezes a gente tem que ser abelhas na presença de Deus para poder atingir o inimigo, né? A mulher é profeta, né? Tu que é mais agulhada do que profeta quando fala, né? Pois é. Às vezes os irmãos comem um dobrado, né, irmã? Com a autoridade, com tanta coisa, né? Mas é isso. É uma bênção. Irmãs, quem mais quer trazer algo, né? Diga aí alguma coisa, não deixe só eu e a Melo falar, não. Fale aí. Pastora, eu Senhor, coloquei minha irmã, falou, Paz. né? Certamente Débora, cheia de coragem e ousadia, né? Essa intrepidez, né? E assim, o que me chama a atenção, porque o nosso Deus, de fato, ele prova que ele é um Deus do improvável, né? E quando ele usa Jael, ela era esposa de um queneu, que era um povo inimigo de Israel, né? Sim. Então, assim, Deus é tremendo, porque quando ele dá a profecia para Débora, ele dá uma profecia de algo que se completaria pelo improvável. Jael era uma mulher que habitava em tenda, né? E é como se fosse uma dona de casa hoje, e ela é quem mata o inimigo do Senhor, né? O inimigo do povo do Senhor. Então, assim, é tremenda, porque Deus é um Deus do improvável mesmo. Então, quando o Senhor entrega a palavra, ele se responsabiliza e cumpre pelo improvável, né? Então, nós, como mulheres do Senhor, muitas das vezes a gente até pode até se sentir numa posição de improvável, mas é justamente o improvável que Deus usa, né? E louvamos a Deus pela vida dessas mulheres, né? De Débora e de Jael nessa tarde, que realmente são flechas na mão do Senhor, né? Se posicionaram, né? A posição, a palavra é posição, posicionar, né? O Imagina, irmã posicionamento Paula, dessas mulheres. a irmã Paula falando, e eu lembrando aqui, irmã, que não tinha celular naquela época, né? Não tinha rede social naquela época. Aí imagina Cícia saindo correndo, né? E Débora ali pensando, mas como é que será que vai ser isso aí, né? Uhum. Porque ele saiu correndo, Baraque saiu correndo, mas Deus disse que era por a mão de uma mulher, né? É interessante isso, né? Porque se tivesse rede social, aí Jael dizia assim, ó, tá aqui, pessoal, ó, já tá completo, mas não tinha nada disso, né? Então a notícia chegava depois, bem depois.
É muito interessante isso aí que a irmã está dizendo. Os queneus realmente não eram um povo amigável de Israel. Eles não eram amigáveis, habitavam em tendas, e a gente conhece aqui, acho que a gente conhece, né? Ele chegou e chegou à tenda, e aí Jael acolheu ele pediu água, mas ela deu leite, ela deu ainda melhor, né, do que ele Melhor pediu. foi. E cobriu ele, acolheu com estratégia do Senhor, né? E aí ele adormeceu e ela cravou a estaca na têmpora dele. E assim venceu o inimigo de Israel. Bênção. Isso mesmo. Uma bênção. Amém. Alguém Obrigada. mais, irmãs? Acho que eu coloquei só um Provérbios que foi até o Provérbios da consagração quarta, né? Que é o 20:18, que diz assim: os planos são estabelecidos pelo conselho e só sai a guerra com orientações precisas. E aí eu lembrei dessa questão da guerra, né? Do ouvir e do fazer. E aí tem outro provérbio, se eu não me engano, é o 28 também fala disso, né? Que a gente só sai à guerra com orientação. E essa, eu até comentei na consagração, e essa orientação vem do Senhor, né? A gente está nesses 7 dias de batalha, mas a orientação a gente tem que ouvir do Senhor. Amém. Glória a Deus, Vite. Irmãs, eu quero mais uma vez agradecer pela pontualidade, pelo compromisso, pelas mulheres que atenderam o relógio de oração. Eu quero dizer que nós estamos aqui nesse relógio de oração e que nós estamos plantando e vamos colher. Não tenham dúvida disso. Nós vamos colher muito. E Saskia, e aproveitando que nós estamos aqui falando, né, que estamos sendo assim ouvida com mais clareza, o Senhor tem falado comigo, nós precisamos estar muito atentos para esse propósito. Por quê? Essa noite eu estava no meu horário de oração e o Senhor mandava eu falar orientações, coisas que o Senhor queria que a gente aprendesse ali. E assim, eu não tenho a dimensão, faço o que Deus me mandou e assim, imagino que o Senhor vai levar até aquele áudio quem Ele quer que vá, né? Porque assim, falando justamente sobre esse trabalhar de Deus. O Senhor tem tanta coisa para nos ensinar ali, sobre casa, sobre marido, sobre família, porque o que me chama muita atenção é que quando as irmãs fazem um pedido de oração e dizem assim, irmã, ore por esta causa, eu vejo que o Senhor está dando direções através do clamor, da oração. Sim. Então, é necessário a gente estar atenta, realmente passar esses dias dando essa atenção devida para que o Senhor quer nos ensinar, para que o Senhor está falando conosco. Amém. É até bom você colocar esse áudio lá, Imelda, de uma forma explicativa, né? Para que as irmãs, através do que ouvirem, muitas vezes Deus até mostra algo e é necessário que a gente compartilhe, né? Não, nós estamos em uma unidade naquele lugar. Então é necessário que nós compartilhemos. E aí, só para a gente encerrar, a nossa vigília, que seria hoje, será no próximo sábado, amém? A nossa vigília, exatamente por conta do propósito, fica muito pesado. A Vidiane estava me perguntando, não, o vídeo vai ficar muito pesado, muito esticada a baladeira, né? Então, é melhor a gente fazer no próximo sábado. E eu acredito que essa vigília já vai vir recheada com muitos testemunhos, para a glória de Deus. Amém? Amém. Amém. Pois, irmãs, que Deus abençoe. Muito obrigada. E seguimos. A próxima mulher será anunciada. E me parece que a Camila já colocou aí uma das mulheres que ficou gravado, se eu não estiver enganado. Amém? Deus Camila abençoe. colocou no grupo também, sim, que é o significado dos Ah. nomes. Camila colocou no grupo também o significado dos nomes. Foi? Tá bom. Ela fez uma arte e colocou lá no grupo. Pronto, vejam lá, irmãs. Para a glória de Deus. Em glória a Deus. Amém. Deus a paz. Deus abençoe. Vó, qual a primeira letra de Minecraft? Amém.